Boa noite, meus caríssimos irmãos. Vamos começar o nosso estudo, as nossas reflexões sobre o Evangelho. Nesta noite, vamos fazer a nossa prece e depois começaremos. Obrigado, meu Deus, por mais esta noite maravilhosa de estudos. Obrigado por esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Obrigada também por esses irmãos que vêm aqui nos ajudar, nos intuir, e aqueles que vêm também para aprender juntamente conosco. Que nós possamos passar esses ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis e que possamos também aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 21, né? Falsos cristos, falsos profetas. Hoje nós vamos nos deter em dois itens, o item 6 e o item 7, que vai tratar mais da parte dos desencarnados, os espíritos, né? Que não devemos confiar em todos os espíritos. Não acreditem em todos os espíritos. Então, esse capítulo vai tratar mais da parte quando o homem perde a parte material, né? E como espírito ele vai ter os mesmos problemas, os mesmos defeitos que tinha quando estava aqui nesse planeta de provas e expiações. Então diz assim: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenho antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. João 1 Epístola 4:1. Então aí está dizendo, né, que tem surgido muitos e que são enganadores. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Então, as leis espíritas, elas explicam o mundo espiritual, as leis científicas, o mundo material. E nessa explicação da ciência espírita, ela conseguiu mostrar que muitas coisas que eram tidas como sobrenaturais, a gente vê que faz parte da natureza, né? A comunicação dos espíritos, a reencarnação, né? E a imortalidade da alma, né? O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos, que após desencarnarem se disfarçam sob a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Então, por isso que nós temos que estudar muito. O espírita tem que estar sempre estudando por causa de saber como é que tudo funciona, para se proteger, para conseguir ter um senso crítico sobre as mensagens que aparecem, né? E não se iludirem, e saber se aquilo está dentro do que a doutrina foi ensinado, né? Aí mesmo nesse item, ele menciona o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que vai dar toda a explicação da diferença entre os bons espíritos, não, agora não é espírita, é espíritos, né? Desencarnados, e aqueles que não são confiáveis, né? Então aqui ele diz alguns itens, eu vou ler. Então nós temos os espíritos levianos, que gostam de brincar, né? Os pseudos sábios, que parecem que sabem, né? Muito, mas passam muitas informações que não são verídicas, né? E tem os espíritos mistificadores, que paralisam a capacidade de julgamento dos médiuns. Envolvem várias pessoas, então eles envolvem várias pessoas, iludem essas pessoas, passam ensinamentos que não tem nada a ver, né? Eles espalham ideias absurdas e ridículas, que se espalham no meio doutrinário. Então, se a pessoa não tem o conhecimento, ela vai acreditar. Então, por isso que tem que estudar muito tudo que a doutrina ensina, para ver o que está dentro do que foi ensinado, né? E não se iludir com essas informações.
Às vezes o espírito usa o nome de uma pessoa famosa, né? Então não importa quem escreveu, o que importa é o conteúdo, porque pelo conteúdo que vai ser analisado se realmente foi passado por um espírito que tem a boa intenção, que quer o bem, né? A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Então, pela linguagem, não é? E também pelas circunstâncias imprevistas, porque às vezes, dentro de uma situação que acontece, que nós não prevemos, o espírito que está ali comunicante, que vai se atrapalhar, ele não vai conseguir responder alguma coisa, ou ele vai responder de uma maneira que a gente vai perceber que não está dentro dos ensinamentos de Jesus, né? A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados, né? Então eles são amáveis, eles são pacientes, eles têm todas as qualidades de uma pessoa que tem a bondade no coração. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas, mas isso até no mundo carnal. Há pessoas que são muito inteligentes, porém não têm moral. Então aquela inteligência sempre é usada para o mal, para fazer mal para as pessoas. Então a inteligência não é nenhum atributo de que o espírito é superior, que é um bom espírito. Espíritos superiores se comunicam de maneira simples, sem prolixidade. Ele não precisa ficar falando palavras difíceis, ele não precisa falar muito para dizer pouco. Ele sintetiza o principal, que é mais importante. Não querem se impor, apenas aconselham. Então eles não querem se impor, eles aconselham, né? Eles não ficam bravos, né? Revoltados se a pessoa não segue os ensinamentos. Eles respeitam o livre-arbítrio, o tempo de cada um, né? Já o espírito que não é tão desenvolvido, tão evoluído, ele não vai se conformar da pessoa não seguir os conselhos dele, né? Vai ficar revoltado. Isso aí, se a gente analisar todos os espíritos pelo ser humano, nós vamos ver que são defeitos que o ser humano tem e que leva para a vida espiritual, né? São os mesmos defeitos que possuem. Não fazem lisonjas. Então, o espírito, quando ele tem má intenção, ele vai elogiar muito, ele vai tentar fazer com que o médium fique com a vaidade, com o ego assim, lá em cima. E com isso aí vai aparecer outros problemas, né? O médium vai se achar que ele é o melhor de todos, ele vai desprezar o trabalho de outros médiums. Então, isso aí às vezes vai dar brigas, né? Desentendimentos. Então, ele faz isso com uma intenção mesmo. Quando ele vê que o médium é vaidoso, que ele vai inflamar sua vaidade, aí que ele vai utilizar. Então ele pega sempre aquele ponto fraco do médium para poder dominar e fazer com que as coisas que estão correndo bem não corram tão bem assim, né? O médium que não se vigiar a si mesmo e não souber manter-se em oração está sujeito a vários enganos. Então, a oração é a nossa proteção. O Evangelho lunar é a nossa proteção. Os nossos bons pensamentos também são a nossa proteção. Porque a nossa sintonia deve estar muito boa, né? Nós temos que ter uma boa sintonia. E nós temos que também, no caso, ajudar esses irmãos menos esclarecidos, menos evoluídos, né? Então, se possível, sempre orientá-los, né? Falar uma palavra para que eles também melhorem, né? Se eles são tratados com amorosidade, eles vão até levar em conta que as pessoas só querem ajudar. Nós queremos ter a vontade do outro ficar bem, nós ficarmos felizes com a felicidade do outro e não ficarmos felizes atrapalhando a vida do outro, fazendo disques, fazendo conchavos, ridicularizando, né? Então, isso nós temos que pensar. E o controle da mediunidade cabe ao medianeiro e não aos desencarnados. Então, o medianeiro, o médium, que tem que impor, ele que tem que coordenar, não é? E quando o medianeiro
É bom que esclareçamos. Não consegue o domínio de si mesmo no exercício de suas faculdades? Existe mais obsessão na mediunidade do que mediunidade na obsessão. Então, o médium tem que ter o seu controle, tem que conseguir dominar, né? Ele é o dono ali da situação, ele que tem que impor, né? E é imperioso, portanto, que o médico se conduza com disciplina e que trabalhe na casa espírita, onde tem mais proteção, onde tem outros encarnados que têm muito conhecimento, que podem ajudá-lo para qualquer imprevisto que haja. Os desencarnados também que estão ali assessorando, né, ajudando. Então é o lugar mais seguro para que essa mediunidade apareça, esse trabalho seja feito, né? Nós sabemos que tem pessoas que fazem trabalhos mediúnicos em casa, mas não é o melhor, não é o mais recomendável, tanto para o médium como para as pessoas que frequentam, não é? O centro espírita é o lugar mais adequado, porque ele está sendo preparado para aquele lugar, para ser protegido, né? Os espíritos esclarecidos, bem intencionados, compreenderão tudo que for de disciplina. Ele vai se manifestar naquele dia, naquele horário, ele não vai atrapalhar a vida do dia a dia, do trabalho, do médium, né? Ele compreende, ele entende o que é uma disciplina e aceita, né? O leviano não, ele quer impor, né? Ele quer que o médium esteja pronto a qualquer momento para dar a mensagem dele. Então, isso também já é uma das características, né? Então, por isso que nós temos que estudar. Temos que estudar muito, para quê? Para que nós possamos fazer a distinção entre o joio e o trigo, no sentido dos espíritos também, não é? E agora eu vou ler para vocês do livro Vivendo o Evangelho, da André Luiz, a passagem sobre influência espiritual. Do item 6 e 7 que eu li para vocês. Como acontece no mundo corpóreo, no outro lado da vida também existem inúmeras opiniões à sua volta e sugestões. Alcança-lhe a mente sob a forma de ideias e impulsos. Então há sempre uma escolha, não é? Amor ou ódio, descrença ou fé, preguiça ou trabalho, fraqueza ou coragem, violência ou brandura, comodismo ou esforço, intolerância ou compreensão, desespero ou esperança, desânimo ou otimismo, vingança ou perdão, cólera ou paciência, aflição ou calma. Então é tudo uma escolha, não é? É claro que o caminho a seguir depende de você, mas não esqueça a recomendação do apóstolo João e analise sempre se esta ideia ou aquele impulso estão de acordo com as lições do Evangelho. Então nós temos que estar sempre em mente que tudo que for passado para nós através do Espírito tem que ser dentro do Evangelho, né? Porque o Evangelho é que é nosso caminho. Nós temos que caminhar junto a ele, nós temos que segui-lo. E se algum espírito se comunicar e fugir de todos os ensinamentos, né, que foram nos dados, ele não está com boa intenção. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigiai e orai. Tem que orar também para ter proteção, né, dos bons espíritos. Aqui no livro O Transe Mediúnico, do Odilon Fernandes e do Carlos Pacelli, diz assim: o espírito comunicante, seja ele qual for, é uma entidade neutra que não consegue tornar o médium mais médium do que é. A mediunidade é uma faculdade com dupla característica em seus resultados e consequências. Esta afeta tanto a capacidade intelectual quanto moral do seu possuidor. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita disciplina, né? Que tem que envolver a moral do médium, né? E que ele tem que melhorar com essa mediunidade. Ele a recebeu para fazer a caridade para o próximo, melhorar como pessoa, né? E evoluir. Então, a mediunidade é um privilégio, porque através dela
nós estamos tentando sanar algumas dívidas que lá atrás, em outras encarnações, nós colhemos. Nós temos que agora trabalhar da melhor forma possível, ajudando o nosso próximo. E no livro Conversando com os Médiuns, nós temos aqui falando sobre a complicação, né, da mediunidade, que a mediunidade tem que ser usada sempre de forma com senso crítico, não é? Então aqui tem mediunidade e perturbação. Esse livro também, Conversando com os Médiuns, é do Odilon Fernandes e do Carlos Bacelli. Nesse capítulo 35, Mediunidade e Perturbação, diz assim: Kardec considera todo médium deve desconfiar do arrastamento irresistível que o leva a escrever sem cessar em momentos inoportunos. Deve ser senhor de si e não escrever senão quando quiser. Isso aqui é na Revista Espírita de outubro de 1858. Mas isso aqui não se aplica só à psicografia, a qualquer mediunidade, que não deve ser imposta. Ela tem que ser combinada, tal dia, tal horário. E o espírito que for superior, o espírito que for do bem, ele vai aceitar essa disciplina, para não prejudicar a vida do médium, né? Então, nós temos várias orientações que nós temos que usar para que essa mediunidade seja feita de uma forma mais consciente, né? Mais evoluindo, né? Tanto quem está recebendo a mensagem como quem está trabalhando na mediunidade. Nós temos que ver que existem neste mundo alguns espíritos que aparecem para desestabilizar, né, as pessoas, a família. Eu tive um caso que eu vivi na minha infância de uma prima, né? Ela era prima de um grau assim bem longe, mas ela era sobrinha do meu padrinho e ela utilizou a mediunidade, como ele era uma pessoa que não tinha filhos, ela usou a mediunidade para usufruir dos bens materiais que ele iria deixar após sua desencarnação. Então ela fingiu, né? O espírito ajudou que ela recebesse a esposa dele desencarnada e que determinasse que tudo que tinha de maior valor fosse deixado para ela, né? Então, isso acontece muito. Eu acho que muitas pessoas já viveram isso, né? Pessoas que usam do espiritismo para obter bens materiais. Então, a gente já sabe que se o espírito mexe dá muito valor à parte material, já não é um bom sinal, porque o maior valor que nós temos que ter é no espiritual e na moral. E aí encontra um encarnado que tem o mesmo pensamento. Então, em sintonia, ele vem para ajudar, né? Ajudar a fazer coisas que não são corretas, né? Então, por isso que nós temos que orar muito, vigiar, estudar muito e sempre estar conectado com o nosso Pai, que é a nossa proteção, Jesus, os espíritos que são do bem, né? E estarmos sempre estudando os livros de Kardec e estudarmos em grupo também, que isso ajuda muito, cada um toca suas experiências, as reflexões e as vivências, e aplicar tudo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Trabalho mediúnico e para a nossa vida também, para nos ajudar. Então, meus caros irmãos, muito obrigada por vocês deixarem eu entrar nas suas casas, passar um pouquinho desse ensinamento, né? Porque nós temos uma responsabilidade de o que nós aprendemos, nós
divulgarmos e nós ajudarmos a todos que precisam, independente do seu grau de evolução, independente de simpatia, antipatia, nós temos que ajudar todos. Todos merecem ser ajudados, porque nós somos irmãos, não é? E nós temos que prezar para que o mundo melhore. E se cada um melhorar por si, somando todo, o mundo vai ficar um mundo melhor, né? Temos que prezar para que esse mundo vire um mundo de regeneração, onde as pessoas não queiram mais enganar ninguém, não é? Não sintam prazer em enganar tanto os encarnados como quando vira desencarnado, e que a gente só se una pelo amor, né? Não pelo ódio, não pelo rancor. O amor é a base de tudo. Se nós amarmos, nós vamos querer o bem ao próximo, nós vamos querer que ele seja feliz. Não vamos ficar felizes por ver o outro numa situação pior, por fazer o outro acreditar numa mentira nossa. Então, o amor é a base de tudo, é o que Jesus nos ensinou, né? Não só pelas palavras Jesus nos ensinou, mas pelos exemplos. Ele amou a todos, independente do que a pessoa era. Ele sabia que todo mundo tem dentro de si a centelha divina, que um dia eles vão chegar à evolução, à perfeição. Todos vão, mesmo os que hoje têm problema. Eles vão chegar, vão demorar mais, mas chegarão. Todos têm essa oportunidade. Deus é misericordioso. Então, obrigado e vamos fazer nossa oração de encerramento. Agradeçamos a Deus por tudo que nós recebemos, a Jesus, a todos os espíritos que nos ajudam, nos intuem. Vamos pedir ao Pai que proteja todas as pessoas que estejam sofrendo por males físicos, espirituais, mentais, emocionais, e que possamos usar todos os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, para que o mundo consiga evoluir e vire realmente um mundo de regeneração. Muito obrigada.